Amigas e amigos, esta decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Alexandre de Moraes, de suspender a apuração, entre aspas, da Receita envolvendo autoridades além do Supremo, né, no caso, principalmente o Dias Toffoli, que é o ministro-presidente do STF, e também do Superior Tribunal de Justiça, né, que eles estavam chamando de devassa. Isso é uma espécie de atestado de que essas revelações do site The Intercept Brasil, junto com a Folha de São Paulo, a Veja, o Reinaldo Azevedo, né, isso realmente tem procedência. A Folha revelou, com base em dados do site The Intercept Brasil, né, que o Deltan Dallagnol estava incitando investigação, entre aspas, contra o Dias Toffoli, quando ele estava ali na fila para ser o presidente do STF, porque o Dias Toffoli nunca se sujeitou a ser comparsa, né, da turma da Lava Jato. Tem lá seus vacilos, né? Às vezes ele tem atitudes que a gente pode classificar como reprováveis, mas ele não se integrou ao espectro da Operação Lava Jato, ele não se enfiou na lama da Lava Jato, como foi o caso de Barroso, de Carmen Lúcia, né, de Luiz Fux, essa turma toda aí, né? Sobretudo Fux e Barroso. A Carmen Lúcia ficou ali, tá, daquele jeito dela. No final das contas acabou também, né, de certa forma, dando aval para as sujeiras da Operação Lava Jato. É toda essa bagunça que eles criaram no país, né? Essa turma aí do STF tem grande responsabilidade nisso. Agora, o Luiz Roberto Barroso, os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, isso aí se enfiaram de vez na lógica do Grupo Globo, etc. Né? Mas o Dias Toffoli, enfim, teve essa postura, por isso que ele virou alvo, né, desse sujeito aí, que a gente sabe muito bem quem é. Né? Portanto, essa decisão é uma espécie de atestado de que eles estão realmente mergulhados aí nessa sujeira toda, né, que dá veracidade, né, às denúncias que vêm sendo reveladas. O Moro criou essa história aí de hacker junto com o Grupo Globo, né, para tentar uma manobra diversionista, né, para tentar desviar o foco, mas as coisas aí, aquela velha história, né, a realidade sempre se impõe. Né? E quando a gente fala aqui da corrupção de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, e eu sempre disse que isso vai muito além do que essa corrupção visível que tem aí de venda de livros, de palestras, essas coisas todas. Né? Uma corrupção que envolve uma marcha golpista, um processo golpista, né? Que tem aí uma espécie de abertura de caminhos para que houvesse para que a lógica de administração do Estado fosse subvertida. Saiu a lógica democrática, popular, entrou a lógica autoritária, totalitária, corrupta, fascista, né? Enfim, eu tenho dito aqui que são dois sustentáculos que levaram o Bolsonaro a se eleger presidente da República em 2018. Quer dizer, a sujeira, o mundo da corrupção, da Lava Jato, e do lado de cá também, corrupção, né? Do lado do Guedes, do lado de cá não, do lado do Paulo Guedes, sai para lá. Né? O Paulo Guedes com um resgate do projeto neoliberal de maneira truculenta. Né? O que está por trás de tudo isso é exatamente isso. Quer dizer, submeter o país aos interesses econômicos da geopolítica do governo dos Estados Unidos. Esse acordo comercial que eles estão negociando, iniciaram oficialmente, o Bolsonaro e o Guedes se reuniram com o representante comercial dos Estados Unidos, como é que é o nome dele aqui? Wilbur, não sei se é assim que se pronuncia, Wilbur L. Ross Jr., né? E o Guedes disse que é um acordo que vai muito além da questão comercial, é uma aliança estratégica, disse ele. Quando se fala em aliança estratégica, está se falando de outras questões além da economia, está se falando de geopolítica. Essa história, por exemplo, do Trump elogiar o clã Bolsonaro, né? Elogiar a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos, a questão que da OTAN, né, de que ele concedeu o status para o Brasil de aliado da OTAN. O que é a OTAN, senão aquele amontoado de interesses belicosos, né, exatamente da geopolítica norte-americana? É uma organização sob a hegemonia do Pentágono, que foi criado na época da chamada Guerra Fria,
né, lá atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para amedrontar o mundo, ameaçar o mundo, né, por trás de toda a ofensiva das guerras que ocorreram no pós-Segunda Guerra Mundial, estava a OTAN, a lógica da OTAN, a lógica do Pentágono. O Brasil vai fazer o que na OTAN? Outra, Paulo Guedes disse também que o Trump reafirmou a sua intenção de pôr o Brasil na Organização da Cooperação, como é que é o nome? Organização da Cooperação, a OCDE, Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o clube dos países ricos. O Brasil vai entrar lá para quê? Fazer o quê? Com qual autonomia? Né? Qual é o papel do Brasil na OCDE? A não ser apêndice dos Estados Unidos, ser pau-mandado dos Estados Unidos, com uma condição, o que é grave, que o Brasil teria que abrir mão das prerrogativas conquistadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, né, que são prerrogativas para os países ditos em desenvolvimento. Isso foi uma conquista essencialmente do Brasil. O Brasil era um exportador medíocre, né, tinha déficit na balança comercial, importava mais do que vendia mais. Antes do governo Lula, chegou o Lula, criou essa multilateralidade com o Celso Amorim, com o Samuel Pinheiro Guimarães, quer dizer, o Brasil abriu fronteiras, começou a exportar. Isso foi determinante para as políticas públicas de inclusão social aqui internamente. Foi mais importante do que essas questões todas aí de Bolsa Família e outras medidas, né, de políticas sociais, políticas públicas, porque à medida que o Brasil começou a exportar, deu dinamismo na economia interna, a economia cresceu, em torno da economia em crescimento surgiu o emprego, né, que é a forma mais consistente de distribuição de renda, que permitiu o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, essas coisas todas. Isso foi fundamental. O que eles estão fazendo? Simplesmente abrindo mão disso para submeter aos interesses do governo dos Estados Unidos para entrar na OCDE e na OTAN, e ser aliado lá da OTAN. O que o Brasil ganha com isso? É a história do primo rico e do primo pobre. Quem acompanhou esse quadro humorístico que tinha no Brasil sabe como era a relação do primo rico e do primo pobre. É uma vassalagem completa. E aí, nesse acordo, diz aqui alguns números que o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar. Né? Tem aqui informações, por exemplo, de que os Estados Unidos são a segunda... Estou lendo aqui uma nota do Monitor Mercantil, que são o maior parceiro comercial do Brasil atrás da China, que a China importa basicamente produtos agrícolas, milho, soja, né, carne e tal. Os Estados Unidos importam o quê? E o comércio com os Estados Unidos corresponde a 12% do total. Significa que essa política de diversificação de fronteiras de exportação do governo Lula, do Celso Amorim, de Samuel Pinheiro Guimarães foi fundamental. O segundo parceiro comercial do Brasil responde por 12% das suas exportações. Agora o Brasil exporta o quê? Para os Estados Unidos, aviões. Olha aí, estão entregando o que o Brasil exporta de tecnologia para os Estados Unidos, eles estão entregando para os Estados Unidos. Essa história da Embraer ser entregue lá para a Boeing. Depois vem o quê? Óleos brutos de petróleo e produtos semi-manufaturados de ferro e aço. E o Brasil importa o quê dos Estados Unidos? Principalmente combustível refinado, como gasolina e óleo diesel. Olha aí diz aqui para você que os Estados Unidos já controlam quase 70% das importações brasileiras de gasolina. Nos 6 primeiros meses deste ano, as importações deste combustível vindas dos Estados Unidos somaram 634 milhões de dólares. A situação é ainda mais grave no caso do óleo diesel. As refinarias norte-americanas foram responsáveis por 86% das compras brasileiras no período de 12 meses entre junho de 2018 e maio de 2019. Quer dizer, o Brasil exporta óleo bruto e importa produto refinado. Não é à toa que eles estão acabando com as refinarias aqui da Petrobras, com a privataria de volta aí, com essa turma aí. Lava Jato, né, do que a Lava Jato fez na Petrobras para entregar nas mãos desse tipo de gente aí. Olha aí o que o Brasil está ganhando com isso. Quer dizer, acabando com a tecnologia da Petrobras, aqui, acabando com o emprego, acabando com a cadeia produtiva do petróleo e gás, para entregar aí, ó. Isso aí fica claro, evidente, só não vê quem está munido aí de cachorro louquice, inventando aqui um termo. Né? E outra coisa, eles estão interessados também, além da matéria-prima, estão interessados na mão de obra. Né? O governo Bolsonaro está trabalhando exatamente nesse sentido, de desmontar o Estado Nacional. Não é à toa que os alvos dessa ofensiva são as legislações sindical, trabalhista,
né, e democrática. Eles querem acabar com a estrutura sindical, com a organização sindical, querem acabar com o Estado, os mecanismos do Estado que garante a proteção social, como a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, as ditas reformas neoliberais. Não é à toa que tem esse desespero pela reforma da Previdência Social, para acabar com a aposentadoria do povo, para entregar tudo isso nas mãos, né, da lógica da geopolítica do Trump. E como disse o próprio Paulo Guedes, essa aliança estratégica não é só com o Brasil. O Trump não quer só com o Brasil, quer com a América Latina, porque a América Latina é uma poderosa fonte de matérias-primas e de força de trabalho, né? Mais da metade das riquezas naturais estão aqui na América Latina, né? Diz aqui, tem um dado aqui que mostra que de cada 5 árvores, né, 5 estão aqui na América Latina. Tem um rio mais caudaloso, essas coisas, esses dados que são repetidos aí, que são conhecidos, o que significa o potencial da América Latina. Os Estados Unidos querem meter a mão em tudo isso, querem meter a mão em nada mais, nada menos do que o pré-sal e na maior reserva de petróleo do mundo, que é a Venezuela. Por isso que eles fazem a guerra lá na Venezuela, né? Tem uma guerra, né, furibunda contra a Venezuela. Na guerra midiática, a forma como o Grupo Globo trata a Venezuela. O Estadão mesmo faz um editorial hoje dizendo isso, que o Fórum de São Paulo, que foi realizado em Caracas recentemente, discutiu 2 coisas: que a Venezuela não é uma ditadura e que Lula é inocente. Olha, é exatamente o contrário. Eles falam em tom de ironia, quer dizer, o Lula não é inocente? Se a Venezuela não é uma democracia, onde tem democracia então? Pode-se dizer, tem restrição à democracia? Tem, mas tem aqui no Brasil também. Mesmo antes da marcha golpista tem limitações, né? Tem nos Estados Unidos muito mais ainda. Como é que é, por exemplo, a organização partidária nos Estados Unidos, a organização sindical? Quer dizer, falar dos outros é fácil. Agora vamos ver na prática como funciona a institucionalidade de um e de outro. O que o Estadão fala? Exatamente, né? Que ele inverte o sinal. Quer dizer, não tem democracia na Venezuela e que Lula não é inocente. O sentido da coisa. Agora é isso. E o Guedes vem aí com essa história de destruir os mecanismos, né, também do Estado Nacional, da economia nacional, os ataques à Petrobras, os ataques às estatais. Tem um dado aqui que diz que os investimentos nas empresas públicas caíram de 19,7% em 2016 para atuais 6,7%. Quer dizer, eles vão sucateando as estatais e depois entregam a preço de banana. A lógica é essa, foi assim na privataria tucana, né? Quer dizer, vai deixando sucatear, vai estragando, vai difamando e tal, depois leva esse negócio aí, que aí a turma chega, pega, tem um caso clássico aí da Vale do Rio Doce, sobretudo do sistema Telebrás, né, que foi ali uma grande corrupção, né, muito conhecido, muito combinado, os grampos do BNDES, o caso dos grampos do BNDES, é um caso, enfim, bem conhecido. Agora, sintomaticamente, o Globo faz um editorial defendendo tudo isso. Olha aí. Porque é a lógica da Lava Jato, é a lógica do Bolsonaro, é a lógica do Paulo Guedes, que o editorial do Globo diz o seguinte no título: a positiva reaproximação com os Estados Unidos. Aí elogia o Trump com o Bolsonaro e tudo mais, diz que eles têm afinidades pessoais, ideológicas e tal, que o Trump falou que se sente orgulhoso porque o Bolsonaro se diz um Trump dos trópicos. Olha, eles se merecem, claro que se merecem, né? Se igualam. E diz aqui que o Brasil precisa mesmo se reaproximar dos Estados Unidos, né, porque é um parceiro comercial, o segundo parceiro comercial, etc. e tal. Aí diz aqui que há uma chance de esta possível maior proximidade recuperar o tempo perdido, ou parte dele, né, nos 13 anos do lulopetismo, olha aí, no poder. Quer dizer, tudo que o Lula fez, né, foi tempo perdido. Por um anacrônico anti-americanismo, o Brasil deixou em segundo plano o comércio com os Estados Unidos e fez a aposta errada de que a Organização Mundial do Comércio conseguiria completar a rodada de Doha, né, para a liberação de todo o comércio mundial. É isso, quer dizer, o Brasil foi lá, conquistou e tudo mais, e eles dizem que perdeu tempo. E mente, não é questão de ser anti-americanismo, é uma questão de lógica, de sentido de soberania. Quer dizer, vocês vêm aqui para meter a mão nas nossas riquezas naturais, para explorar a nossa força de trabalho, o nosso povo e tudo mais? Não, de jeito nenhum. Nós vamos procurar outros parceiros comerciais, vamos nos fortalecer, nos unir, né? Criou aqui a União Sul-Americana, a Unasul, depois entrou no BRICS, né? Quer dizer, você vai entrar numa arena de negociação com
como a OMC, né, que é uma organização que deveria ter sido fundada lá no pós-Segunda Guerra Mundial, nos tratados de Bretton Woods, quando surgiram o FMI, o Banco Mundial, né, não foi possível criar um acordo de tarifas, o GATT, né, que evoluiu para a rodada de Doha, que depois seria, né, a consequência desse acordo, né, da rodada de Doha seria a criação, enfim, da Organização Mundial do Comércio. Só que isso nunca se consolidou, porque eles querem que os países em desenvolvimento abram seus mercados para os seus produtos industrializados e não querem abrir os seus mercados para os produtos industrializados ou produtos commodities, né, de matéria-prima, né, dos países em desenvolvimento. Quer dizer, a luta que o Brasil fez lá foi grande, né, buscou aliados, somou forças, e agora, para entrar na OMC como pau-mandado dos Estados Unidos, o Brasil teria que abrir mão de tudo isso. Olha aí o sentido de ser um governo vassalo, entreguista, antinacional, antipopular, antidemocrático, etc. E eles vão abrindo caminho, destruindo, né, a legislação social, a legislação trabalhista, a legislação democrática, o patrimônio nacional, as empresas estatais que dão garantias de soberania nacional para criar as condições para enfrentamento dos efeitos da crise econômica global. O que fizeram os governos Lula e Dilma, por exemplo? Né, por que eles tinham alta popularidade? Por que os efeitos da crise econômica mundial chegaram aqui, como disse o Lula, uma marolinha? São coisas evidentes, né? Não tem aí muito o que contestar. Agora, o Globo disse que simplesmente isso aí não adianta. Aí diz aqui, é uma arrogância total, que diz que não deu certo como fora alertado. E o Brasil, junto com o Mercosul, perdeu oportunidades de estabelecer acordos bilaterais. O acordo bilateral com os Estados Unidos, como esse agora que eles estão formando, como eles tentaram fazer com a ALCA antes do Lula assumir, que o Lula e o Kirchner assumiu na Argentina, o Chávez na Venezuela, etc., que formou aquele ciclo democrático progressista que simplesmente jogou a ALCA para fora. O que o Brasil ganharia com a ALCA seria simplesmente entregar tudo como eles querem fazer agora com esse acordo do Bolsonaro e com o Guedes. Agora eles foram alertados. Quem alertou? O Globo. Claro. Nós estamos alertando, viu? Vocês ficam criando aí multilateralidade, né, aumentando a pauta das exportações, diversificando, mas nós vamos organizar Lava Jato, né, nós vamos chamar o Paulo Guedes, nós vamos chamar o Bolsonaro e vamos dar um golpe em vocês e vamos retomar o poder e fazer acordo bilateral. Nesses termos, para vocês serem escravos, para que o Brasil entregue as suas matérias-primas, a América Latina entregue as suas matérias-primas e faz, né, como eles sempre quiseram fazer, ser aqui um mero quintal dos Estados Unidos. Né? E aí o editorial disse mais aqui, elogia o acordo que o Mercosul fez com a União Europeia, que, né, é um acordo às carreiras, ainda que precisa ser explicado, porque tem resistência lá e tem resistência aqui. Significa que tem mais interesses políticos do que econômicos envolvidos nisso aí, né? Envolvidos, enfim. Aí diz aqui que o problema decorrente dos tempos do nacional-populismo de esquerda é a baixa integração do setor industrial às cadeias globais de produção. Uma coisa é se integrar com soberania, né? Com altivez, como faz a China, por exemplo. Né? Outra coisa é simplesmente fazer o que eles estão fazendo aqui, quer dizer, destruindo a indústria nacional, né, acabando com o que resta, né, das estruturas estatais que, né, que podem fomentar uma retomada do crescimento, uma retomada de desenvolvimento industrial, estão acabando com tudo simplesmente para abrir o país para os interesses que eles representam. Né? O que está por trás da Lava Jato, o que está por trás do Paulo Guedes, da lógica do Wall Street, o que está por trás da eleição do Bolsonaro e uma eleição, um processo que foi precedido pelo golpe do impeachment de 2016. Muito obrigado pela atenção, divulgue ao outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.